de preferência engenheiro, né? Porque o engenheiro não precisará contar com outro profissional, né, sendo responsável pelos projetos e nem responsável pela execução. Ele mesmo já vai poder fazer isso. Então, essa é a modalidade de financiamento da Caixa Econômica, que é a mesma taxa de juros, né, a mesma parcela, a mesma quantidade de anos que se financia, como se a pessoa fosse comprar o imóvel pronto de uma construtora grande. Mas nesse caso, a pessoa ela vai financiar a sua própria construção. Ela vai poder escolher o terreno aonde ela quer, talvez ela já até tenha esse terreno, às vezes ela já está pagando esse terreno há algum tempo, né? Pode ter comprado aí numa loteadora, ter dividido em 120 vezes, 200 vezes, né? Cada vez mais, né, as loteadoras estão parcelando em mais tempo, né? E aumentando os preços também, né? Mas às vezes a pessoa já tem esse terreno, vem pagando, ela pode pleitear o financiamento, a Caixa quita aquele terreno para ela e libera o dinheiro para fazer a construção. Então, esse imóvel, ele tende a ser mais barato do que o imóvel pronto, porque não existiria ali o lucro da construtora, porque a construtora não precisaria aportar o dinheiro ali, o dinheiro todo seria da Caixa Econômica. Então, é por isso que essa palestra chama Como Construir Sem Ter um Real no Bolso. Quem não precisa ter um real no bolso para construir, somos nós. Somos nós que vamos fazer essa viabilidade do financiamento para o cliente. Somos nós que vamos captar o cliente, mostrar a ideia para ele, né, viabilizar o financiamento, fazer toda a assessoria, projetos, e depois a gente pode entregar o imóvel para o cliente nas chaves, ou pode ficar só nessa assessoria também e ser o responsável técnico ou não da construção. Eu chamo essa parte inicial de inteligência do negócio, porque são poucas pessoas no Brasil que sabem como que funciona o financiamento nessa modalidade, que permite que o cliente compre um imóvel inteiro na localização aonde que ele tem o terreno ou aonde ele tem vontade de morar, e pode escolher a planta, pode participar da construção, pode escolher a fachada. É ele que vai determinar quais vão ser as características da sua construção. Então é aí que eu digo como construir sem ter um real no bolso. Eu acho que o tempo é todo meu, né, Rosângela? É só no final que você vai fazer a intervenção, né? Então vou Isso tocar aqui. mesmo, o tempo é todo seu, pode ficar à vontade. Então vou tocar aqui. A Rosângela falou um pouco do meu currículo, né? Da minha formação como engenheiro civil, como a maioria de vocês que estão nos assistindo. Também tenho a formação jurídica, sou advogado, né? Sou especialista nessa área de direito imobiliário. Sou corretor de imóveis, moro numa cidade minúscula no interior de Goiás, uma cidade chamada Itumbiara. Eu gosto muito, amo muito a minha terra, mas comparada a São Paulo, ela é minúscula de verdade. Então, os resultados que eu obtive aqui em 11 anos que eu trabalho com essa área, imagina você multiplicar isso pelo tamanho de São Paulo. Então, vocês vão aumentar exponencialmente, né, as possibilidades de resultados. Aqui em Tumbiara, nesses 11 anos, eu fui o responsável por mais de 600 financiamentos só nessa modalidade. Eu nunca peguei o dinheiro, né, dinheiro do Jones Pastore e coloquei numa construção. Nunca fiz isso. Sempre trabalhei com o dinheiro da Caixa Econômica Federal. Então, nesses 11 anos que eu trabalho, né, com essa modalidade, já fui responsável por mais de 600 financiamentos, né, e fui apresentado a essa modalidade de financiamento por uma gerente da Caixa Econômica aqui da minha região. Quando eu formei, eu não via assim um mercado para me poder entrar, eu estava meio perdido, né, zanzando, não sabia o que eu fazia, só fazia projetos, acompanhava a obra e não sabia fazer, e também ninguém contratava por ser recém-formado. Então, com essa amizade aí, com essa gerente da Caixa Econômica, ela me chamou: Jones, sabe que existe o financiamento, que a gente financia o terreno, paga o terreno, libera o dinheiro para a construção? Por que você não começa a estudar sobre isso? Eu comecei a estudar e peguei um cliente no ano de 2009, né, eu cobrei no valor na época só para fazer essa inteligência do negócio,
fazer os projetos, fazer o acompanhamento. Na época eu peguei por R$ 700. Hoje deve equivaler a em torno a 1.500, né? Não sabia do valor que tinha esse negócio, né? Então eu peguei bem baratinho, mas como eu não tinha despesa, né, era recém-casado, ainda não tinha nenhum filho, né? Qualquer dinheirinho que pingava já era um dinheirinho legal. Eu ajudei até a minha mãe com esse dinheiro a escriturar a casa dela, que ela tinha uma casa e não era escriturada. Eu ajudei ela a escriturar a casa dela com essa grana, né, que eu consegui com esse serviço. E no mesmo mês, né, um cliente falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e eu fui pegando mais clientes e eu fui incorporando, né, atividades nesse financiamento para que eu ficasse uma pessoa, né, que uma empresa que o meu cliente não precisasse procurar ninguém mais, só procurava a minha empresa, só procurava a Pastora Engenharia, não precisava sair, não precisava correr atrás de prefeitura, não precisava ir atrás do banco, não precisava ir atrás do cartório, porque eu comecei a agregar todos esses serviços, né, à minha gama de serviços que eu oferecia. E com isso, eu passei do preço, né, que era R$ 700, para 5 salários mínimos. Então, por um financiamento pequenininho, né, de cento e poucos mil reais, que é o Minha Casa Minha Vida. E eu pergunto para vocês, né, para quem já trabalha, quantos financiamentos, quantos projetos, né, de 70, 60, 70, 80 metros quadrados que a gente consegue ganhar aí 5.500 reais? São poucos, né? Mas eu não vendo metro quadrado, não vendo projeto a 30, 40, eu nem falo preço de metro quadrado. O que eu negocio com o meu cliente é a inteligência do negócio. Eu vendo para ele o dinheiro que ele não tem para ele realizar aquele projeto. Porque realizar projetos, pode contratar qualquer engenheiro, arquiteto, até técnico em edificações, pode fazer, né? E tem a qualquer preço. Aqui em Tumbiara mesmo, a R$ 500 dá briga para fazer. Mas ninguém sabe como que faz para conseguir o dinheiro. E eu faço o financiamento para o cliente, preencho as planilhas, faço os projetos no molde que a Caixa Econômica pede, o financiamento é liberado e o meu cliente me paga super satisfeito, super feliz. No ano de 2017, uma cliente, a Adriana, num bairro chamado bairro Dona Marulina, aqui em Tumbiara, ela me falou: Jones, eu não faço com você se você não me entregar a casa nas chaves. E eu, poxa, mas Adriano, não mexo com construção, eu faço o financiamento, vou fazer o acompanhamento da sua obra, vou fazer os projetos, mas a execução, cuidar de pedreiro, isso daí eu não vou mexer, não quero mexer com isso. E ela: Jones, eu só vou fazer com você se você construir a minha casa. E assim nós fizemos, né? Eu acabei cedendo para ela, peguei a obra por R$ 95.000 na época, uma casa de 60 e poucos metros, e consegui fazer essa casa com 70 mil, né? Então eu obtive um lucro, um resultado, né, positivo de R$ 25.000, 5 vezes mais do que só a inteligência do negócio. E de lá para cá eu não quis mais parar de pegar a construção, só pegar a inteligência. Embora em algumas situações eu pego só a assessoria, essa inteligência do negócio, como eu chamo, mas a maioria das vezes eu opto por entregar a casa nas chaves. A Rosângela me ligou hoje de 6h10, Jones, cadê você? Né, preciso disso, daquilo outro. Eu estava no escritório ainda atendendo cliente, né, para vocês verem o tanto que a gama de serviços para quem domina essa modalidade é grande, porque existem inúmeras loteadoras que venderam centenas de milhares de lotes e as pessoas não dão conta de arcar com o pagamento tanto da prestação do lote, acumulada com o valor do pagamento do aluguel que elas pagam, né? E quando chega uma pessoa e faz uma proposta de reduzir, pegar aquelas duas, transformar em uma, a pessoa está pagando o próprio imóvel, a própria casa, e o valor ainda fica menor, nossa, a gente começa a dispensar cliente, né? Eu digo isso porque não raras às vezes isso acontece no meu escritório. Então eu fiz um breve retrospecto, né? Falei um pouco de mim, do que eu faço, como eu faço, né? Eu queria mostrar para vocês um projeto de arquitetura, tá?
vou fazer uma simulação simulando um cliente que foi um cliente meu, que eu entreguei a casa dele, vou mostrar a planta para vocês, vou mostrar a planilha com todos os materiais, todos os gastos que eu tive, com mão de obra, até o prego que eu gastei, eu tenho isso planilhado através dos meus estagiários que fazem isso, certo? Vou mostrar quanto que custou essa obra, por quanto que eu peguei, quanto que o cliente paga de prestação e quanto que eu, né, tive de resultado positivo para a minha empresa, para vocês terem noção e verem se isso é uma coisa legal para vocês levarem aí para a região de vocês ou não, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Criei uma apresentaçãozinha simples no PowerPoint, só para ilustrar. A minha empresa, ela chama Construtor Fora de Série. Quem quiser pode entrar no YouTube, né, digitar Construtor Fora de Série, vai cair no nosso canal, que eu tenho vários, dezenas de vídeos com dicas sobre como fazer esse financiamento e construir sem R$ 1 no bolso. Tá? Então é Construtor Fora de Série. Trouxe para vocês aqui, então, esse exemplo, né, que é um caso real que a minha construtora fez. Assinamos o contrato em meados do ano de 2019 com a Caixa Econômica. Meu cliente assinou o contrato, né? Foi tudo feito no nome dele, só no nome dele. Eu entrei só como um terceiro, né, de gaveta. Não tenho nada a ver com Caixa, a Caixa nem sabe que eu existo. Eu sou o cara que fez os projetos e que estou conduzindo a obra do meu cliente. É isso. Então, essa casa, ela teve um valor final de R$ 400.000. Então, essa casa, ela valia R$ 400.000. Vou mostrar aqui para vocês. Tem que mudar, né? Que senão vocês não vão ver. Vou mostrar aqui para vocês o contrato, né? As duas primeiras páginas do contrato do financiamento. Aqui, esse aqui, eu escaneei, né? As duas primeiras páginas do contrato. É um contrato de venda e compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Coloquei uma tarja aqui para proteger os dados, né, do meu cliente. Caixa Econômica, né, em Tubiara. As condições do financiamento. Quais foram as origens do recurso? É a modalidade SBPE, é um sistema de amortização que existe. A Caixa trabalha com o sistema SAC, em regra, e tem o SBPE. Eu prefiro utilizar o SBPE e daqui a pouco a gente vai fazer a simulação, vocês vão entender. A modalidade foi a modalidade aquisição de terreno e construção, que é essa que a gente trabalha. Também existe outra modalidade, que também é tudo no nome do cliente, que é a construção em terreno próprio. Tá? Perdão, quando eu falei SBPE, perdoa, o SBPE é uma modalidade de financiamento de imóveis mais caros. Né? E tem o Minha Casa Minha Vida, que aí tem um teto. Acho que São Paulo, Grande São Paulo, é R$ 220.000. Aqui em Tubiara, 165. Quando é acima desse teto, aí é o SBPE, que vai até R$ 1,5 milhão. O sistema de amortização que tem a SAC e a Price. E aqui eu utilizo a maioria das vezes é a Price. O imóvel é o valor de R$ 400.000, aqui o valor da garantia. R$ 400.000. Em cima desse imóvel que nós vamos fazer a nossa explicação. O valor do terreno que a Caixa avaliou foi R$ 100.000, e realmente o terreno valia 100 mil, não, mentira, valia 95, a Caixa até pagou um pouquinho a mais. Mas tem umas pessoas que pensam, a Caixa paga, sempre desvaloriza. Não, não tem isso. Desvaloriza, não, ela só coloca no preço certo. Os engenheiros da Caixa fazem através de inferência estatística, utilizando o método comparativo de dados do mercado, né, chega numa equação, né, e coloca ali os dados e chega numa avaliação do imóvel. Então, pode ter erro? Tudo pode ter, né, mas a maioria das vezes eles avaliam no preço, que é o preço que tem que ser pago à vista, sem especulação. Se o imóvel está tendo muita especulação, não vale aquilo e estão colocando mais caro, aí a Caixa não entra nessa, tá? Mas em regra, né, ela paga o valor que é avaliado sim. Então avaliou em 100 mil e pagou 100 mil.
como o imóvel todo era 400, se pagou 100 para o terreno, ficou 300 para a construção. Nesse financiamento, né, o meu cliente tinha algum carro financiado e tinha uma casa também que ele estava terminando de pagar o financiamento dela. Então, ele não conseguiu financiar os 80% que o banco financia. Ou seja, a Caixa pede 20% de regra, né, de entrada. Que essa entrada pode ser o fundo de garantia e recursos próprios. No caso do Minha Casa Minha Vida, ainda tem o subsídio que pode entrar, né, nessa entrada que o banco pede, que são os 20%. Né? Como o dele não é Minha Casa Minha Vida, é SBPE, então ele teria que dar 20%. Ele utilizou boa parte de FGTS, né? Mas a Caixa não liberou para ele os 80%, liberou um pouco menos porque ele já tinha alguns compromissos com a renda dele, tais quais, né, o carro, né, e a outra casa. Então, a Caixa entendeu que ele não poderia pagar tudo aquilo. Se ele não tivesse esses dois financiamentos, ele poderia ter financiado e a entrada, ao invés de ser 141, seria só 80, que é 20% de 400. Mas ele tinha os 140, perfeito. E foi com esses 141 mil reais, né? Não todo ele, né? Ele não me entregou esses 141 mil na minha mão de uma vez, né? Mas foi com parte desse dinheiro que eu comecei a construir. Porque a Caixa, ela paga o terreno lá para o vendedor, pagou 100 mil na conta do vendedor, e os 300 da construção, ela vai começar a pagar de acordo com um cronograma que a gente elabora, a gente faz o orçamento da obra, faz um cronograma, põe as etapas certinho, mas a Caixa só paga conforme eu vou concluindo cada etapa. Então, eu teria que começar com o meu recurso. Como esse dinheiro, o meu cliente, ele precisaria ter 141 mil no bolso dele, então foi com esse dinheiro que eu startei a construção. Então, é com o dinheiro da entrada do cliente que a gente começa a construir. Muitas pessoas podem estar pensando, né, mas eu tenho que ter dinheiro. Não, é a entrada do cliente. Ah, o cliente não tem entrada. Então, possivelmente, ele não vai dar conta de fazer nenhum financiamento. Nem o da casa pronta, nem do aquisição de terreno e construção. Então, ele financiou em 240, embora a Caixa autorize até 360 meses. Ele, na época, ele pegou uma taxa de juros de 8,18, né? Hoje, por conta da Selic, né, acho que chegou a 4%, era 4,5%, agora chegou a 4%. Então, os juros do financiamento também caíram drasticamente, né? Tem financiamentos, a maioria deles é 7,5% ou 7%. Isso representa, né, uma prestação menor. Ele paga 2.387 de prestação, né? Se ele pagar no dia certinho, ele vai pagar 2.196. A renda dele e da esposa dele somadas dá 14.700. Eles comprovaram essa renda de 14.700. Então, esse aqui foi o contrato. Mostrei só para ilustrar. Vou voltar lá para mostrar a nossa apresentaçãozinha no PowerPoint. Então, feita a explicação aonde eu cheguei aos 400 mil, aqui eu tenho duas colunas. Uma a azul e a outra verde. Por que eu fiz isso? A azul, é aquela que são as informações que eu vou passar para a Caixa Econômica. É a historinha que eu vou contar para a Caixa Econômica. A verde é a realidade. É a realidade. O que eu consegui fazer, né, de melhor com a minha técnica de gerenciamento, que eu não tenho técnica de gerenciamento, sou muito ruim em gerenciamento, tenho até que fazer uma pós nessa área, mas agora eu contratei um engenheiro que o cara é top, né, o Luiz Humberto, o cara é top na área de gerenciamento e está conseguindo reduzir bastante os valores. Mas, né, esse meu resultado, né, do que eu propus para a Caixa, que é o azul, porque eu cheguei no verde, é ali que eu vou ganhar o meu dinheiro. Tá? Então, para a Caixa Econômica, Caixa, o terreno vale, meu cliente está pagando 100 mil. A Caixa vai mandar o engenheiro dela lá no terreno, vai fazer a avaliação, vai ver se vale 100 mil ou não. Vale 100 mil, pagou 100 mil. Então, vocês viram no contrato que ela avaliou em 100 mil. Como o meu cliente quer um imóvel de 400, então sobrou 300 mil para construção. A entrada dele
né, sendo 20%, seria 80. Nós vimos que ele pagou 141, se não me engano, né, mas foi por outros motivos, porque ele já tinha a renda dele comprometida em partes. Então, beleza. Então, em cima de 300 mil reais, é que eu tenho que fazer uma proposta para a Caixa Econômica da construção, porque o terreno já está avaliado. Agora, qual que é o tamanho da casa que eu vou fazer para a Caixa Econômica, né, para o meu cliente, no projeto que eu tenho que apresentar? Eu sei que o valor é 300, então beleza, o valor 300 já está gravado aqui, já está salvo na minha calculadora. Mas qual que é o tamanho da casa? É uma casa de 100 metros, a Caixa aceita pagar 300 mil? É uma casa de 150 metros? É uma casa de 200 metros? É uma casa de 300 metros? É uma casa de 500 metros? A Caixa, vocês concordam que a Caixa, por ser um banco, né, ela tem que ter um parâmetro de uma fonte confiável, de uma entidade independente, né, de uma entidade autônoma, né, com reputação ilibada. Então, a Caixa ela tem duas possibilidades. Uma, ela utilizar a tabela SINAP, que é feita por ela mesma, né, mas não é muito utilizada, ou utilizar a tabela CUB. Tabela CUB é feita pelo Sinduscon, né, o Sindicato da Indústria da Construção, né, e cada estado tem a sua. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês, a tabela CUB, né, no site do Sinduscon de Goiás, que é onde eu estou. Aí vocês estão em São Paulo, vocês vão olhar a de vocês. Tá? Só põe CUB, CUB, São Paulo, Sinduscon São Paulo, vocês vão achar essa tabela. Então, vamos lá. Creio que todos vocês estejam vendo a minha tabela, que está escrito Sinduscon Goiás. Custo unitário básico de construção e o mês de referência é o mês anterior sempre, então abril de 2020. E esse CUB, né, esse custo dessa obra é feita de acordo com a NBR 12.721. Tá? Então lá na norma tem a relação de materiais que se gastam para fazer padrões de casas. Né? E o Sinduscon, ele simplesmente todo mês vai lá e faz o orçamento daqueles materiais, chegando num preço por metro quadrado. E qual que é o que a gente usa? Estou vendo aqui muitos códigos, né? Tem R1, PP4, R8, PIS, R16, CAL, CSL. Qual que usa? A gente vai usar esse aqui, o R1. R1 é residencial unifamiliar. Até aqui na codificação aqui embaixo está escrito, residencial unifamiliar R1. Então, eu utilizo sempre esse R1. E também nessa NBR 12721, nós temos os padrões de acabamento. Tem o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. Tá? Então, lá na norma tem especificando o que é cada um dos padrões, tá certo? No padrão normal, o padrão baixo é uma casa que nem emassar as paredes, não emassa, não coloca nenhuma pedra bancada de granito, não põe um porcelanato, põe laje, porque a Caixa só financia agora imóveis com laje. Mas ela é um padrão assim muito baixo mesmo, tá? Então, vocês vão utilizar aqui, e eu utilizo, né, no mínimo o padrão normal ou o padrão alto. Então, seria 1.649, ou se for um padrão alto, né, um porcelanato mais caro, água quente, né, boiler, né, essas características, né, que diferenciam uma casa de padrão alto ou normal, de acordo com a NBR 12.721. Depois dá uma lidinha lá, senão a nossa palestra vai passar das 8h30. Eu não queria passar porque é mais ou menos o horário limite que as pessoas costumam ficar. Então, eu tenho aqui por metro quadrado 1.650, 1.649,90 no padrão normal. Só que, tanto na NBR quanto aqui nas observações do CUB, falam o seguinte, né? Vou tentar grifar aqui. Não sei se vocês vão conseguir, pequenininho, mas eu acho que dá para, vou ler aqui. Na formação desses custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens,
que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e nas especificações correspondentes a cada caso particular. Quais são esses preços que não foram considerados? Fundações. Olha aí, quanto que custa uma fundação da casa? Então, é 1.650 mais a fundação. Se a fundação, de acordo com o projeto, custa 20 mil, então é mais 20 mil reais da fundação. Submuramentos, parede diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, se tiver elevadores, equipamentos e instalações como fogões, aquecedores, bomba de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação, exaustão, né? Vou pular aqui um pouquinho aqui, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos, olha, projetos arquitetônicos, estrutural, de instalação, especiais, a remuneração do construtor está fora do CUB. Você pode adicionar esses preços, fora os 1.650. Pode adicionar esse preço. Então, esse valor por metro quadrado vai aumentar muito mais, né? Desde que justificado, tá bom? E também, deixa eu voltar meu rosto aqui. E também tem uma regrinha, né, que a Caixa ela trabalha com viabilidade econômica. Nenhum banco faz nada para perder, certo? Então, o que a Caixa Econômica pede para o engenheiro avaliador dela? Engenheiro avaliador, faz para mim a avaliação do terreno. Beleza, 100 mil. Ok. Faz para mim uma segunda avaliação. Vê lá se a planilha que o pastor preencheu da construção está de acordo, né, com as entidades aí que o Sinduscom orienta. Vê se aí a metragem e o preço está condizente. Beleza, está condizente. 300 mil, Caixa. Beleza. Então faz uma terceira avaliação para mim. Essa é a mais importante, viu, avaliador? Qual é? Vê para mim quanto que custaria essa casa se ela já tivesse pronta dentro daquele terreno hoje. Se aquele projeto já tivesse sido executado, a casa já tivesse pronta. Vê quanto que vale para mim. Isso é a viabilidade. Essa avaliação do imóvel como se ele pronto estivesse tem que ser maior do que a soma do terreno com a construção. Então, 100 mais 300 do exemplo, 400. Então, a casa avaliada depois de pronta, ela tem que valer no mínimo 400 ou mais. Se valer menos, a Caixa está fora. A Caixa está fora do financiamento, ela reprova. Tá? Então, tem que ficar ligado. Às vezes vai adicionando. Vou adicionar projeto, vou adicionar muro, vou adicionar piscina, vou adicionar isso, vou adicionar aquilo, vou adicionar aquilo outro. Aí a casa fica tão cara, porque você perfumou ela tanto, que depois, se ela tivesse pronta, ela não valer aquele valor, não adiantou nada. Então, toma cuidado, né? Fica num equilíbrio aí. Então, vamos lá. Voltar na minha apresentação aqui do PowerPoint. Então, com o preço de 1.650, né, eu chego numa metragem de 187,26. É isso mesmo? Acho que é, né? Acho que dá isso daí mesmo. Eu nem adicionei nada, mas poderia ter adicionado, como eu disse, poderia ter adicionado a fundação, né? Poderia ter adicionado os custos dos projetos, poderia ter adicionado, mas eu não quis adicionar. Joguei lá os 1.649 e cheguei numa metragem 300 mil dividido por 1.649, cheguei numa metragem de 187,26 metros quadrados. E qual que é esse projeto? Vou mostrar aqui para vocês. O projeto que foi construído. Ele é grande, eu vou colocar ele, né, na longitudinal para ficar melhor. Vou deixar aqui, ocultar isso para ficar. Então, é uma casa que tem garagem, né, uma garagem de 5 por 5,90, acho que é isso mesmo. Né, aqui a gente entra pela porta da sala, tem uma sala, copa, de 6,40 por 4,20. Aqui tem um jardim de inverno, né, tem um corredor. Aqui tem uma cozinha.
Dessa cozinha vai para uma varanda, uma arinha coberta, só uma coberturazinha para chegar até na varanda gourmet. Aí passa por um banheiro externo, tem a área de serviços, tem a despensa, e aqui é uma varanda gourmet coberta. Voltando lá dentro, né, na sala, a gente entra num corredorzinho, tem o quarto dos fundos de 3 por 4,15, tem o quarto menor de 2,70 por 3, tem o banheiro social de 1,30 por 3, um banheiro da suíte que ficou na frente de 1,30 por 3 e o quarto de casal de 3,5 por 4,15. Então é uma casa muito boa, uma casa grande, né, no padrão médio alto que eu construí. E se vocês quiserem entrar lá no canal do Construtor Fora de Série, lá no YouTube, lá eu tenho o vídeo que eu coloquei há uma semana, mais ou menos, das etapas da construção, né? Um videozinho de 2 minutos, é mais de propaganda que eu faço. Mas mostra ali as etapas de construção e mostra a casa pronta, para vocês verem o acabamento, tanto que ela ficou legal. E essa casa tem 187,26 metros quadrados. Tá? Então é essa casa aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os custos dela. Mostrar os custos. A gente entregou essa casa tem uns 3 meses, mais ou menos. Essa planilha foi feita pelos meus estagiários, né? A gente não riam, não é uma planilha top, tá? Vocês podem fazer melhor que isso. Mas aqui eu tenho a mão de obra da etapa, né? Que a gente dividiu em etapas. Nessa primeira etapa foi 15 mil e sucessivamente. A primeira etapa, se não me engano, foi até a concretagem da laje. Padrão de energia, cavalete de água, caminhão de terra para... Lá eu tive que fazer aterro, tive que fazer arrimo, tive que fazer muro, coloquei pedra portuguesa na frente da casa, por isso que ficou um pouquinho mais caro. Tem o cimento, né? Tem a ferragem, tem tudo aqui, né? Então aqui já é a segunda etapa, terceira, quarta, né? Eu disse, não riam não. A primeira etapa eu gastei 56 mil, segunda 27, que foi cobertura. A terceira etapa foi reboco, contrapiso, instalação hidráulica, instalação de esgoto. A quarta etapa foi vidros, porcelanato, né, granitos. A quinta etapa já foi parte de pintura, elétrica. Eu sei que eu gastei aqui 219.285,98. Como eu peguei a obra por 300 mil reais, eu obtive um lucro líquido de 80 mil reais. Esse foi o meu lucro que eu tive para fazer essa casa de 180 e poucos metros quadrados. Uma obra aí que eu gastei aí de uns 7 meses mais ou menos. Vou voltar lá para a minha apresentação. O meu PowerPoint, né? As coisas, eu acho que agora as coisas estão começando a fazer sentido, né? Então, já dissemos aonde que a gente chegou nessa metragem. Poderia ter sido menor essa metragem se eu tivesse acrescentado os custos de fundação. Mas nesse caso eu não quis. Nesse caso não foi preciso. Mas eu poderia diminuir a casa aumentando o preço do metro quadrado. Tudo justificado. Então, no real, o terreno para a Caixa foi 100 mil. No real foi 100 mil também. Aqui não tem como a gente ganhar dinheiro. A construção que eu peguei por 300 mil e justifiquei através da tabela CUB do Sinduscom para a Caixa, eu peguei por 300, consegui um resultado de 219. Então, o que me gerou de lucro de 80 mil reais. A documentação do financiamento, né, com o INSS de obra, né, que é recolhida à parte, taxas, certidões, isso ficou em torno de uns 12 a 15 mil reais. Ficou tudo por fora. Meu cliente paga por fora, é assim que eu trabalho. E os muros, né, estavam inclusos, inclusive até a parte também de calçamento. Deixa eu ver se eu consigo aqui de forma rápida colocar no vídeo do YouTube.
Que seria legal vocês verem qual é essa casa nossa. 30 segundinhos eu resolvo isso. Nem gastei isso. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Rosângela, se não ficar legal o áudio ou o vídeo, você me fala, tá? O vídeo tem 1 minuto e 50. Fiz ele para captação de cliente mesmo, tá? Vou colocar agora. Ok. Essa foi a construção, né, do projeto que eu mostrei para vocês. A piscina não estava dentro do custo a piscina foi por fora. E espero que tenha contribuído aí um pouco, né, com a formação, né, dos alunos da Anhanguera, né, dos engenheiros já que nos assistem, né, da galera aí de Tumbiara que está nos acompanhando, também da galera que acompanha o nosso canal do Consultor Fora de Série. Espero que tenha contribuído aí para deixar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, né, de como ganhar dinheiro, como construir sem R$1 no bolso. Jones, muito obrigada. Obrigada por trazer conteúdo para nós. Eu costumo dizer que depois que se forma engenheiro civil, não há razão para partir para outro horizonte, né? A gente consegue dormir e acordar engenheiro civil e trabalhar nos vieses que a engenharia nos permite. Então, esse é mais um deles. Agora a gente vai para as perguntas. Eu gostaria que gostaria de pedir para silenciarem os microfones aí, por favor. Sim. Tem uma pessoa, Robson, tá aí com o microfone ligado. Por favor, eu gostaria que vocês silenciassem os microfones, tá bom? Agora a gente vai para as perguntas. E aí eu faço a pergunta, algumas perguntas eu recebi aqui, outras a gente vai pegar no chat, tem bastante pergunta, tá, Jones? Então, vou pedir para você ser bastante objetivo para a gente poder atender todo mundo, tá? Então, vamos lá, primeira pergunta.
como que você faz para captar os seus clientes com essa teoria aí, né, de que você não investe o dinheiro, é o dinheiro que o seu cliente financia. Como é que você faz para captar o seu cliente? É só isso mesmo, não tem. Meu som tinha sido, acho que meu som tava bloqueado aqui. Então eu não vejo dificuldades em captar o cliente, porque o meu produto ele se vende. Ele é cerca de 20 a 30% mais barato do que a casa pronta, porque essa casa de 400 mil reais que eu mostrei é o vídeo para vocês. Se ela tivesse pronta, se um construtor tivesse feito com o dinheiro dele e tivesse vendendo, essa casa aqui em Tubiara era no mínimo 550 a 600 mil. Certo? Então é um produto que se vende, é um produto que é mais barato, é um produto que é num terreno inteiro, se é independente se é Minha Casa Minha Vida ou SBPE, e eu utilizo as mídias sociais. Hoje eu tenho o meu escritório, é lógico, né? Mas se eu fosse começar minha carreira hoje, nem escritório eu teria. Eu faria tudo pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. E agora a galera está muito na onda do Instagram, né? Eu ainda não consegui migrar para o Instagram. Mas o Facebook, eu faço as filmagens das minhas obras, como essa que vocês viram. E lá no nosso canal também tem mais obras lá, né? Tem depoimentos de clientes meus que ficaram satisfeitos e gravaram depoimentos espontâneos. Eu coloco esses vídeos, coloco as filmagens da minha obra, fotos da evolução da construção lá, e de vez em quando eu impulsiono. O que é impulsionar? É pagar o Facebook para ele espalhar isso aí na onde eu quero. E eu ponho para espalhar aqui em Tumbiara, e é assim que eu consigo a maioria dos meus clientes. Mas o fundamental é você passar credibilidade para o cliente, conhecimento do que você está falando, né? Você tem que dominar tudo sobre aquele assunto, não gaguejar na hora que ele perguntar e passar confiança, porque ele vai estar acompanhando aquela construção. Então, se você prometeu uma coisa e você não cumpriu, você está queimando com ele, e essa imagem sua também vai passar para outros. Então, hoje eu não preciso mais do Facebook, hoje eu não preciso mais de nenhuma propaganda. Os meus clientes fazem propaganda para outros novos, né? Mas se eu estivesse começando, eu investiria aí no Facebook com certeza. Acho que a Rosângela caiu. Só vou ver aqui as perguntas, né? Enquanto a Rosângela volta. Eu sei o que é isso, né? Fazer ao Voltei, vivo. Voltou? voltei. Caí aqui, caí da cadeira. Vamos lá. Eu não sei se você ouviu a minha pergunta para responder eles. Qual a sua margem de lucro? Olha, não tenho um percentual que eu trabalho. Eu coloco mais ou menos R$ 400 por metro quadrado. Então, se é uma casa, né, de 200, eu vou ganhar em torno de 80. Se é uma casa de 70 metros, do Minha Casa Minha Vida, eu vou ganhar em torno de 28 mil. É essa margem aí que eu utilizo. Mas, para isso, né, assim, acho que nem é assunto dessa aula, mas também não tem alguns custos que eu não posso ter. Como, por exemplo, registrar funcionário, essas coisas eu não faço. Eu tenho outra metodologia para tornar isso possível, né, legalmente possível, que existe o microempreendedor individual, então eu faço contratos com microempreendedores individuais. Eu faço um contratinho com eles, né, abro o CNPJ, eu mesmo pago a guia para eles, está recolhendo com o INSS, pago seguro de vida, que tem o seguro para o MEI também, e faço um contrato ali bem distribuído as etapas, né, de forma que eu vou remunerando eles conforme o contrato. Aí assim eu não preciso, né, registrar o contrato, porque eu não preciso registrar carteira, porque eu estou trabalhando com CNPJs. Existe essa possibilidade, desde a reforma trabalhista. Antigamente não era possível,
terceirizar atividades, né, fim, só podia terceirizar atividades meio. Mas com a reforma trabalhista foi possível a terceirização, né, de uma construtora terceirizar para um pedreiro, que seria um microempreendedor, e é uma lei aí de 2008 que criaram, né, que é o da atividade de obras de alvenaria, né, que é o pedreiro. Precisa fazer algum curso para iniciar as atividades assim, nesse formato que você trabalha? Não, Rosângela, não precisa ser engenheiro, não precisa ser corretor, não precisa ser arquiteto, pessoa tendo vontade, né, que pelo menos gostar de construção, né, a gente tem pelo menos gostar de construção, gostar de mexer com burocracia, né, que prefeitura, cartório, caixa econômica, mas não precisa fazer curso. Embora eu comercialize um curso, eu criei um curso que também é o nome dessa nossa palestra, como construir sem R$1 no bolso, e lá eu destrincho toda a minha experiência eu criei esse curso para as pessoas não sofrerem para aprender tudo aquilo que eu sofri, né? Foi aprender dando errado e no próximo você conserta é mais difícil. Então, por isso, né, eu criei no começo do ano um curso, né, qual eu comercializo. Inclusive, até semana passada acabaram as inscrições, na quarta-feira. Agora só na próxima turma. Mas não precisa de fazer curso algum, tá? Pode ir enfrentando aí, faz como eu fiz, né? Começa, vai e vai atropelando. Tá. Outra pergunta: como apresentar o MEI para a Caixa para o financiamento? Para a Caixa Econômica, o cliente que está fazendo a administração direta da obra. Então, tem a possibilidade lá quando você preenche a planilha do orçamento, que chama planilha PFUI, você pode colocar duas situações. Uma do cliente fazendo a administração direta, ou a segunda de você estar contratando uma empreiteira. E eu trabalho sempre com a primeira. Aí já provavelmente até chegou perguntas aí, eu já vou até responder. E o dinheiro cai na conta de quem? Do cliente ou na sua? Cai na do cliente. E eu nunca, Rosângela, desses 600 financiamentos que eu fiz, das que eu entreguei a casa na Chaves, deve ter dado umas 180, mais ou menos. Nenhum cliente meu me deu trabalho para me passar o dinheiro que cai da Caixa, a conta dele, passar para a minha ou dos meus fornecedores. Eu até prefiro, por conta de efeitos de bitributação, que caia na conta do meu fornecedor e caia na minha só o que é meu mesmo, né, para mim não ficar pagando imposto demais. Mas a Caixa não quer saber, ela quer que a casa esteja pronta, de acordo com o que está no projeto, de acordo com o que está nas especificações do orçamento, e depois, ao final, ela seja averbada. E que averbar, colocar ali na certidão de matrícula dela que consta uma casa. Para fazer essa averbação, aí precisa se recolher o INSS. Esse INSS, a Receita Federal sabe que na construção civil não fica registrando funcionário. Então, eles criaram uma fórmula, que é através da metragem da casa, que coloca ali quanto que é o INSS da obra. Então, eu vou pagando aquele valor, né, proporcional. Se é, por exemplo, R$2.000 e a minha obra é 5 meses, eu pago 400 por mês. Não está vinculada a nenhum funcionário. Mas a Receita Federal não quer deixar de ganhar aquele dinheirinho do INSS. Porque para o meu pedreiro, ele não é meu funcionário, ele não tem subordinação técnica, não tem subordinação trabalhista comigo. Ele tem subordinação técnica e está vinculado a um contrato, que é um contrato que tem que ser bem elaborado. Tá. Uma outra pergunta que nós temos aqui é como que é o seu relacionamento com a área de habitação, com a gerência de habitação da Caixa Econômica Federal? Se isso, de alguma forma, se você tem relacionamento e se isso é um facilitador para você. Olha, eu tenho parente que trabalha na Caixa Econômica e não me facilita minha vida em nada. E é parente, assim, eu não posso falar por conta da profissão dele, né, que ele tem vínculo com a Caixa, não posso falar o grau de parentesco que ele tem comigo, mas é muito próximo. Não foi toda a vida, né? Não foi toda a vida. Eu trabalho com isso há 11, ele trabalha lá na Caixa há 5. Né? Mas ele nunca pôde me ajudar
vira e mexe, muda gerente, a hora que as coisas estão ficando legais, tá engrenando, a roda tá engrenando, tá dando certo, aí muda o gerente, aí quando tá ficando legal com algum funcionário, aí o funcionário é transferido, muda de funcionário. Então eu não sou fiel hoje a nenhuma agência. Aqui em Tubiara nós temos duas. Ora eu faço na agência de baixo, ora eu faço na agência de cima. E Rosângela, os processos têm que passar pela agência. Só que o financiamento, como a Caixa tem que cuidar de tanta coisa, é abertura de conta, é saque de BIS, é saque de FGTS, é auxílio emergencial, é isso, aquilo outro. Então, eles não têm tempo para ficar correndo atrás de papelada, e é muito papel. Então, a Caixa Econômica, há uns 8 anos atrás, começou a terceirizar esse serviço da habitação para correspondentes imobiliários, que são os correspondentes Caixa aqui. Aqui em Tubiara, nós temos 5 correspondentes. Então, ora eu estou com um, ora eu estou com o outro. Quando aquele que eu estou começa a ficar acostumado comigo, já sabe que eu estou ali com ele, eu já passo para outro. Então, eu dependo mais dos correspondentes e eles ganham para fazer isso, né? Então, eu dependo muito mais dos correspondentes do que gerente. Gerente eu vou preocupar só depois que assinei o contrato, na hora de fazer as liberações das etapas. Mas quando eu mando tudo por e-mail, deixo tudo registradinho, se ele não fizer o serviço dele, existem muitos mecanismos para nós não ficarmos nas mãos deles. Às vezes é a preocupação dessa pessoa que fez a pergunta. Eu não fico preocupado com o gerente. Tá. Se ele não fizer o papel dele, eu tenho os mecanismos para, né, fazer que ele faça isso. Correto. Então, vamos lá. Onde encontrar no site os documentos necessários para dar entrada no financiamento da construção? Olha, pode digitar no próprio Google, né, documentos, financiamento, Caixa Econômica, que já cai lá na página certinho. Lá na página tem. Mas documentação é documentação básica, né? RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento dos proponentes, comprovação de renda, olerite, o imposto de renda, declaração de imposto de renda, né? Se for casado, tem que ser dos dois. É isso, que é documentação simples. Dos vendedores, a mesma coisa. E do terreno, é a certidão de matrícula do terreno, que não pode estar alienado, não pode ter ônus, não pode ter gravame. Tendo isso, é documentação simples. Aí entra a parte da engenharia, que aí são os projetos feitos dentro do que a Caixa costuma pedir. Embora a Caixa não seja um agente normalizador, mas eles têm algumas regrinhas, né? Então, os projetos têm que ser feitos daquele jeito, o preenchimento do orçamento, né, que é a planilha PFUI, tem que seguir algumas regrinhas, tá? Então, precisa seguir isso. Aí, essa parte não tem em site, não. Isso daí é de vivência mesmo. Tá. Uma outra pergunta que fizeram aqui, eu estou olhando no celular, tá? O cliente, ele pode usar o FGTS para isso? Sem dúvidas. Pode usar tudo que tiver. Só não vai poder utilizar o FGTS, aí já é por conta do conselho curador que controla o FGTS, né? Já é uma regra, se a pessoa já tiver um imóvel na cidade. Se ela já tem uma casa de morar na cidade, aí para o segundo imóvel ele não pode usar o FGTS, não. Tá. E se a pessoa tiver um terreno quitado e ela gostaria de usar para construção, pode? Sem dúvidas. Aí a regra da simulação é diferente. Aí, e não é automático no site, tá? Não é automático. Vou falar rapidinho aqui, quem fez a pergunta talvez já vai entender. O terreno, ele vai entrar todo como entrada. Então, a Caixa não vai pagar o terreno de novo. Aqueles 100 mil daquele exemplo não entraria. E em cima daqueles 300 mil da construção, 20% tem que ser entrada. Então, a gente pagaria os 20% em cima dos 300 mil, que é a construção. Ou seja, na hora de fazer a simulação, independente de quanto dê a entrada, você tem que clicar lá em alterar e colocar a entrada, que é o valor do terreno, que é os 100 mil, mais os 60 mil, que é os 20% da construção. E tem uma outra regrinha também,
que nesse caso, somente nesse caso de terreno próprio, o terreno não pode valer mais do que 30% do valor total do imóvel. Então, naquele imóvel de 400 mil, esse terreno ele não poderia valer mais do que 120. Tá? Se valesse mais que 120, só ia ser considerado 120. Tá. Agora tem um aqui que fez uma pergunta elaborada que vou fazer para você. Supondo eu construindo nesse caso, a minha entrada seria 80 mil e o terreno 80 mil. A Caixa vai pagar os 80 mil para o dono do terreno e eu fico com os meus 80 mil de entrada para começar, é isso? Eu acho que eu entendi assim, ele é o dono do terreno, ele tem o terreno e quer vender esse terreno financiado com a construção para alguém, é isso, né? Se for assim, a Caixa vai pagar os 80 mil para o terreno e ele vai pegar aqueles 80 mil ali no começo e pode usar na construção, sim. Não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu entendi isso. Foi isso? Acho que é, né? Não sei. Vamos lá. Ah, olha, respondeu aqui, ó. Não, eu não tenho terreno. Foi a Carol que colocou. Ela disse: não, eu não tenho terreno. A Caixa paga os 80 mil do terreno. Se o financiamento é só 160, aí ficaria 80 mil para construção. Se é 20% a entrada, então seria 32 mil a menos, que vai tirar dos 80 da construção. Então ela teria então você só respondeu 50, ela porque... só 48, né? Só 48 que ela teria de Tá, construção e ela tem que se virar com os 32. tá certo. Vamos lá. Posso iniciar a fundação antes de ser feita a primeira vistoria? Se já tiver sido assinado o contrato... Não, peraí. A primeira vistoria, você já tem que ter alguma coisa pronta. Você vai fazer o cronograma e nesse cronograma você pode colocar que é só a fundação. Ou você pode colocar que é a alvenaria até nas contravirgas. Ou a alvenaria até na laje. Você que vai mensurar aí. E como que você mensura? Você vai mensurar conforme o dinheiro que você tem até onde você consegue chegar. Se o meu dinheiro consegue chegar até na laje, então vou colocar a primeira etapa até na laje. Porque essa liberação do dinheiro da Caixa, dele te devolver o dinheiro, né, de pagar a etapa ali, é rápida. No máximo uns 10 dias, o dinheiro já está na conta. Então é bem rápido. Mas agora, se a pergunta dele, né, vou tentar pensar que a pergunta dele foi mais complexa. Às vezes a fundação já está pronta, né, e ele vai fazer o financiamento pela Caixa Econômica, mas a fundação já está pronta. Aí ele vai pegar esse custo, ele vai orçar a obra todinha e vai pegar esse custo da fundação e já vai colocar no campo de executado. Então vamos colocar que foi 10 mil de fundação, esses 10 mil abate na entrada. Se ele precisava dar 30 mil de entrada, ele não vai precisar dar 30 mais, vai dar só 20, porque esses 10 já foi da fundação. A Caixa aceita essa parte executada como entrada. Tá. Qual sistema construtivo é aceito pela Caixa? Somente a alvenaria convencional? Não, tudo que é normalizado. Tudo que é normalizado, a Caixa Econômica aceita. Sistemas construtivos inovadores, precisa-se mandar um e-mail para a GIAB, que é a gerência lá de habitação, né, consultando ela inicialmente, previamente, para poder você fazer esse projeto. Né? Mas steel frame é aceito, aquele paredes de isopor não é aceito, paredes de concreto com aquelas formas metálicas é aceito, e o sistema convencional, né? Alvenaria de vedação, alvenaria estrutural. Tá. Tem uma pergunta que eu acredito que você já respondeu aí quando falou da fundação, mas só para ficar claro, a fundação não está dentro do orçamento que a Caixa libera para a construção? Está, né? É do início ao fim da obra, né? Desde a limpeza do terreno até o final da limpeza da obra, correto? Inclusive a documentação, se quiser. Eu prefiro trabalhar com a documentação por fora, mas é uma questão do Jones Pastore. Né? Se quiser colocar a documentação, desde que tenha viabilidade. Né? Lembrando que é conceito de viabilidade. O imóvel, como se estivesse pronto, ser igual ou maior o valor do custo de produção, que é o terreno mais a obra. Tá. A Caixa deposita o dinheiro na conta do proprietário?
tem, a maioria das vezes, sim. Se ficar em silêncio, ela vai depositar o dinheiro na conta do proprietário. Se você colocar, ao invés da obra ser administração direta, colocar que a obra vai ser empreitada global e colocar a documentação da sua construtora, né, vinculada ao financiamento, não vinculada à dívida, mas vinculada ao contrato. Aí a Caixa pode pagar na conta da construtora, sim. Eu não faço isso. Eu nunca tive problemas, né, e acredito que as pessoas, se tiveram problemas, foi porque não tiveram um bom contrato, não tiveram uma boa conversa que elucidasse como seria a construção, ficou alguns pontos falhos de como seria feito, criou-se uma expectativa grande no cliente e na cabeça do construtor era outra, né, e começou a ter divergência durante a obra que gerou isso. Mas para mim minimizar esse risco, eu divido o meu cronograma em etapas, né? Se é 4 meses de obra, eu coloco 5, coloco sempre uma a mais. E essa última eu coloco o mínimo que a Caixa aceita para abrir uma etapa, que é 5%. Então, ainda que acontecesse algum problema de levar cano, eu estaria levando só 5%, né? Não estaria levando um grande prejuízo. A Caixa exige que a mão de obra seja registrada, porém, hoje eu tenho muitos prestadores de serviço nas minhas obras que é MEI. A Caixa aceita o prestador de serviço MEI? Então, nessa modalidade, a Caixa não quer saber de nota fiscal, a Caixa Econômica não quer saber de contrato, não quer saber se foi você que fez você mesmo, não quer saber se foi seu pai que fez, se você contratou uma construtora, se você contratou, não quer saber. Ela não te pede nada, ela só te pede que você siga o projeto e conclua a obra de acordo com o projeto e de acordo com as especificações técnicas. Ela não fica fiscalizando, isso é papel de outros órgãos. A Caixa Econômica não quer saber disso. Tá. Bom, eu vou aproveitar, porque como eu estou passando no chat, um beijo para os amigos da Bahia, que estão em todas as lives, um cheiro aqui de São Paulo para vocês. Obrigada pela presença, Kleber, o carinho grande que tem por nós, nosso amigo aí de BAP e nosso amigo de Cobreap. Obrigado pela sua presença e dos seus alunos também. Você é um excelente companheiro para nós. Vamos lá. Jones, ouviu? Não ouvi, só ouvi agora. Tá. Qual é a taxa que a Caixa cobra pelo financiamento? A taxa de contratação é 1,5% do valor financiado. O valor financiado, naquele caso do exemplo que nós demos, de 400 mil, foi 260 mil reais. Não é o valor do imóvel, é o valor que está pegando emprestado. Então, meu cliente pegou 260 mil, 1,5% disso. E tem que deduzir os 750 da taxa de engenharia, viu? Que eles cobram uma taxa inicial de engenharia, 750. Então, se esse 1,5% deu R$ 1.500, um exemplo, então você vai pagar na taxa de contratação só 750. Porque você já adiantou R$ 750 de início da taxa de engenharia. Deixa eu só agora dar uma pincelada, para a gente não vai deixar ninguém para trás. O cliente tem que iniciar a obra sem o valor liberado do financiamento, é isso? Na maioria das vezes, na maioria esmagadora, sim. Ele vai começar com os recursos próprios. O cliente, ele não, se a entrada dele deu 30 mil reais, ele não deposita esses 30 mil reais na Caixa, para a Caixa te passar picado, não. Você pega esses 30 mil reais e começa a construção, certo? Agora tem o financiamento, que é igual esse desse cliente, que é o SBPE, que é fora do Minha Casa Minha Vida. Quando o cliente não utilizar o FGTS, ele não utilizou o FGTS, aí ele pode receber como antecipação para início de obra até 20% do valor da obra.
E isso acontece, viu? A pessoa tem que ser um financiamento de obra maior e não pode estar usando FGTS. Aí libera até 20% de antecipação. Tá. A Caixa paga de uma vez o terreno e o valor do terreno é considerado uma etapa? No cronograma que eles colocam, seria. Eu não gosto de ver como uma etapa, não. E a minha etapa, eu faço o meu cronograma, é obra. Mas lá na liberação da Caixa Econômica, eles colocam como uma etapa 1 sendo o valor do terreno e eles pagam tudo de uma vez. Primeira coisa que paga é o terreno. As Borges, Agora você tô. colocou uma tela de apresentação aí. Jones? Tá. A Caixa paga de uma vez o terreno? Eu falei isso, não, já falei. Vamos lá. O valor do projeto está dentro do financiamento? Pode estar ou não. Não está no custo do CUB. Mas você pode adicionar, conforme nós vimos, né, que não está incluso, mas pode considerar o projeto sim, a Caixa paga, só que sempre lembrando aquele conceito de viabilidade. Tá. Para construir um condomínio de casas, é o mesmo tipo de financiamento? Não. Aí é um financiamento chamado apoio à produção, tem que ser construtora, tem que ser gericada, tem que ser certificada, tem que estar registrada no CREA, tem que ter um monte de coisa, e isso eu não sei nem por onde que começa. Voltou? Essa pergunta já, você não ouviu? Não ouvi não. Só vi agora. Tá. Gostaria que falasse um pouco da venda do financiamento, como abordar e o que é imprescindível saber no primeiro contato com o cliente. O primeiro contato é um contato, né, de confiança. Você não vai poder aprofundar em muitas coisas para o cliente não ficar assim meio espantado, né? Quando eu vou fazer meu primeiro atendimento, eu procuro passar alguns vídeos das nossas obras, né? Perguntar para ele da onde, né? Como que ele descobriu a minha empresa, né? Para mim começar a fazer a abordagem. Mas como eu disse, né? Para as pessoas que vão começar agora a trabalhar com essa modalidade, é interessante vocês terem uma parceria, né? Seja uma parceria com algum engenheiro mais antigo, ou com um mestre de obras que tenha umas obras aí legais, né? Porque cliente gosta de ver obra. A primeira obra que eu fui construir, né? Construí antes dessa fase que eu disse, né? Mas não foram tantas vezes. Eu construí uma obra de uma ex-madrasta minha, né? E ela confiou em mim porque ela foi minha ex-madrasta, senão ela não tinha confiado. Eu tentei por outras vezes antes, tentar pegar algumas obras e meus clientes sempre falavam, não, me mostra uma que você fez, e eu nunca tinha, né? Eu nunca tinha feito, né? Igual pedir experiências, uma empresa, quando vai contratar, exigir experiência, sendo que ninguém te deu oportunidade para você ter experiência ainda, né? Então, não tinha obra. Aí, quando eu fiz essa primeira obra, que eu ganhei nada da minha ex-madrasta, fiz para ela, né? Não ganhei nada, mas eu tinha uma obra para me mostrar para os meus clientes como referência. Então, ali abriu a porta, ali abriram as portas. Agora, para quem não tem, seria fazer uma parceria com alguém que já tem, né? E a partir do portfólio daquela pessoa, você vai construindo o seu. Mas cliente gosta de ver obra, gosta de analisar, olhar, isso aqui foi você que fez, para ter confiança. Então, essa parceria seria importante. Tá. Tem algumas coisas que estão no chat onde está pedindo informações sobre o seu curso. Então, eu vou pedir que as pessoas que estão interessadas no curso do Jones,
No final, nós vamos colocar uma tela com o Instagram dele, vocês podem chamá-lo, que ele vai dar as informações para vocês, tá bom? Vamos colocar o WhatsApp, que aí eu acho fica melhor o WhatsApp. O WhatsApp a gente responde mais rápido. No Instagram é chato demais, meu Deus. Eu te falo o WhatsApp, você coloca na tela depois. Tá bom. Tá bom. Se caso o projeto seja em uma área rural, e essa pergunta é de uma pessoa que eu gosto demais, a Caixa financia poço artesiano e fossa séptica? Ele sempre faz pergunta difícil, até para mim na sala de aula, viu? É tudo pegadinha. Te mandei aí no WhatsApp, viu? O meu WhatsApp Tá aqui da empresa. Não. Essa pergunta, acho que ela já morre no início. A Caixa não financia essa modalidade de imóvel rural, não. Tem que ser imóvel urbano. Tem que ser um lote para cada casa, tá? Por isso não permite que seja condomínios, né? Precisa ter uma matrícula individualizada para cada imóvel. Quando fala custo de documentos para registro, é só no começo. E parte em cima do valor do lote, certo? Os outros custos são projetos e ARTs. Então, quer dizer, a pessoa está com dúvida nessa parte de documento, projeto e ART. Naquela planilha da Caixa Econômica PIFUI, né, que se preenche para fazer um financiamento, quem algum dia se interessar, eu acredito que é interessante uma planilha daquela para ver como que é, porque lá tem tudo que entra, né, Jones? Então, se a pessoa quiser colocar essa parte de documentação e projeto, a planilha permite fazer isso, né? Eu estou errada ou estou certa? Permite. Não permite, só que a Caixa ela engessou um pouco, porque ficava da cabeça de quem estava preenchendo colocar do jeito que queria. E eu fui engenheiro da Caixa Econômica, assim, prestador de serviços para a Caixa Econômica, né, nos serviços de engenharia por 5 anos, de 2011 a 2015. E peguei uma época que não tinha esses percentuais, né? Então, projetos e isso, 30% da obra era só projetos e serviços preliminares. Então, ficavam umas coisas muito desconexas, né? Então, a Caixa Econômica criou, né, uma planilha com os intervalos. Então, olha, o item 1, serviços preliminares e projetos, pode de 1,5% até 3% do orçamento total. Infraestrutura, de 0% até 15%. Então, ela colocou os intervalos mínimos e máximos para cada serviço. Mas documentação, olha, documentação é do começo ao fim, galera. É do começo ao fim, é projetos, é certidão do terreno do início, é taxa do CREA, é a taxa de análise de engenharia da Caixa Econômica, aí assina o contrato, já vem a taxa de contratação, que é 1,5% do valor financiado, menos os 750 que já foi pago. Eu indico, Rosângela, vocês conversarem com os clientes para eles fazerem um seguro de vida antes de assinar o contrato, porque infelizmente, embora seja errado, mas tem venda casada, viu? Aí se você vai no banco e faz um seguro, você pode falar assim, eu quero fazer um seguro de R$40 por mês. Aí pronto. Agora, quando você vai na agência assinar o contrato do financiamento, eles pegam um boleto do seguro e põem o valor que eles querem. Então, nessa situação, você já fala, não, eu já tenho seguro aqui, né? Então, você acabou que deu um não para eles, mas de forma mais delicada, né? Mas olha só, seguro para engenheiro é primordial, não tem jeito não. Tem duas coisas que engenheiro tem a obrigação de ter. Seguro de vida e ou ele tem que casar com alguém da área do direito ou pelo menos ter alguém no vínculo da família para pagar menos honorário, viu? Olha, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, então não está mais aberto para as perguntas no chat. Eu vou fazer 2 perguntas do chat e a pergunta final que está para nós ali, que eu guardei ela por último, tá? Eu tenho uma cliente que tem 5 anos de FGTS e tem uma renda mensal de R$ 1.700. Porém, no financiamento, mesmo na tabela, aparece um pedido de 59 mil e ela não tem esse valor. Consigo fazer algo para não perder esse cliente? Terreno e aquisição de terreno?
Então, eu não sei qual que é o valor que ele está colocando na simulação, né? Aí tem uma regrinha, galera. Essa tabela SAC, aqui aparece a primeira na simulação. Ela é uma prestação mais alta e vai diminuindo conforme se passa o ano. Na prática, isso não acontece, não. Né? Já tem 11 anos que eu trabalho, meus clientes eles nunca viram diminuir. Diminui porque, por exemplo, a minha mãe, quando eu fiz o financiamento para ela em 2011, ela pagava R$ 450. Já passaram aí 9 anos, né? Ela está pagando em torno de 420. Não diminuiu muita coisa, só que o salário em 2011 era perto dos 450 e hoje está mais de 1.000. Então, defasa. Compensa demais financiar. Pessoal, eu vou pagar 2, 3 casas. Para com isso. Para com isso. O valor da prestação vai defasando. Vai defasando que o salário mínimo aumenta. Tá. Só que aí a tabela price, ela fica ali no meio. Então, ela não aumenta e não diminui. Então, me permite ter uma entrada menor. Só que, de qualquer forma, a Caixa, ela aceita, ela entende assim, a pessoa recebe o salário dela, R$ 1.700. Ela precisa comer, precisa de vestir, precisa se transportar, precisa ter um lazer, precisa um monte de coisa. Então, o banco entende que só até 30% da renda que ele pode comprometer com financiamentos. Por isso que eu disse lá no começo, eu tenho um financiamento de um carro, vai atrapalhar na margem de financiamento, vai atrapalhar nesses 30%. Então, em cima de 1.700, ele vai conseguir pagar só 510 de parcela. Quando chegar naquela parcela de 510, você pode aumentar, conforme você vai aumentando o imóvel, vai aumentando a entrada do mesmo jeito. Esses 510 só permite financiar até X. Se você colocar R$ 1 a mais que esse X, vai aumentar mais R$ 1 na entrada. Se for 10 mil a mais, vai dar 10 mil a mais. Então, essa simulação, eu indico você primeiro colocar ela no sistema Price, zerar, coloca 0 na entrada, porque aí o programa vai recalcular essa prestação, essa nova entrada, né? E você vai vendo até chegar ali no máximo nos 20% de entrada. Por exemplo, se o imóvel é R$ 100 mil, então a minha entrada, 20%, seria 20 mil. O que é esses 20 mil? No caso dele de 1.700, enquadra no Minha Casa Minha Vida, então soma-se o subsídio. Se o subsídio é 10, então poderia ser 10 mil a entrada. Pronto. Se deu mais que isso, você tem que abaixar o valor de financiamento, porque seu cliente não consegue financiar mais. Você só tem que ter esse equilíbrio. Cuida dos 20% e pronto. Tá. Agora nós vamos precisar ser bem rapidinho para a gente conseguir atender eles, tá? Peraí que eu fechei, agora eu não estou achando. Peraí. Ô Anderson, o mestre de obras também, eu pus ele MEI, tá? Eu vi a mensagem aqui, Rosângela, já estou respondendo ele. Tá. Se atrasa o cronograma, como é que fica a questão do pagamento? Só vai pedir a etapa conforme a etapa está pronta. Se você atrasou o cronograma, o seu pagamento também vai ser atrasado. Precisa ele estar pronto para pedir a medição. E cada etapa o engenheiro vai lá na obra para ver se está pronto. Então, se atrasou o cronograma, atrasa o pagamento. Tá. Tem uma aqui que diz, sou engenheiro e para construir uma casa nesse modelo eu preciso ter empresa com CNPJ e registro da empresa no CREA? Nada disso. Embora eu tenha construtora, mas eu não utilizo ela. O financiamento é todo no nome do cliente. É o cliente e a Caixa. Aí eu tenho um contrato meu com o cliente. Então não preciso ter construtora. Tudo eu posso fazer como engenheiro autônomo, né? E terceirizo para os colaboradores que são microempreendedor individual. O projeto precisa estar aprovado no momento da assinatura com a Caixa? Boa, hein? Não precisa. Precisava. Antigamente precisava. E aqui em Tubiara aqui demorava 2 meses para aprovar. Aí a gente tinha que esperar fazer o projeto, tinha que esperar aprovar, para depois mandar para a Caixa Econômica. Aí a Caixa agora não precisa mais disso. Eu posso estar com o projeto feito, eu mando o projeto para a Caixa Econômica e mando para a Prefeitura para ir aprovando.
Quando for liberar a primeira etapa da construção, aí eu tenho que estar com o alvará e com o projeto aprovado, mas só na primeira etapa da construção, que é depois que a obra, que o contrato já foi assinado. Tá. Para kitnet, construção de kitnet, a caixa também. Peraí que eu não escutei nada. Para a construção de kitnets, a Caixa também financia? Não, essa modalidade é um terreno para cada construção. Existe financiamentos para construção de imóveis em massa, mas aí é para construtora, aí chama apoio à produção. Aí é uma outra coisa. Tá. Que eu não domino. A Caixa financia um imóvel com projeto construtivo com sistema EPS? Não, hoje não, porque muitos alunos meus me perguntam, não financia. Precisa normalizar. Quando normalizar esse sistema construtivo, aí vai começar a financiar. Até então, não. Posso construir 2 andares na residência com financiamento de aquisição de terreno e construção? Se for um imóvel unifamiliar, pode sim, pode fazer sobrado sim. Inclusive em condomínios de alto padrão, que em São Paulo deve ter muito, que eu acho que é um nicho de mercado legal para São Paulo, seria condomínios fechados. Né? O que mais se iria explorar seria os sobrados. Tá. Se atrasa o cronograma, como é que fica a questão do pagamento? Já fiz essa? Já fez. Tá. O valor de entrada para dar início O valor de entrada é para dar início na primeira etapa da obra? Nesse caso de aquisição de terreno e construção, sim. É essa a entrada dele que eu utilizo para startar a construção. Por isso que eu falo que eu construo sem R$1 no bolso, que é a entrada do meu cliente que eu utilizo. Tá, então agora a gente vai encerrar com a última pergunta, que eu gostaria que você deixasse a mensagem aí para os nossos espectadores e depois eu faço o encerramento. Diante do cenário que a gente está vivendo esse momento de pandemia mundial e que a gente tem ouvido aí todos esses vieses que isso vem tomando e a proporção que isso vai dar de impacto na economia, a gente sabe que vai ter impacto. Mas nós vamos sair né? E somos brasileiros e a construção civil, especificamente nessa modalidade que você constrói, nesse período pós-pandemia, o que você tem de expectativa? Rosângela, eu fiz uma live dia 7 desse mês, numa quinta-feira, né, e me fizeram essa pergunta também. Pastor, foi até na abertura das inscrições do curso que a gente comercializa. Pastor, mas agora será que é a hora de eu mexer com isso, por conta dessa pandemia? Aí eu falei assim, vou falar aqui para vocês, #chega de desculpas. A pandemia vai passar e quem estiver preparado para o recomeço vai ganhar dinheiro. Se a gente ficar só lamentando, esperar passar, quando terminar eu vejo o que virou, aí, pessoal, não vai virar nada bom para vocês. Então, aproveitem esse tempo. Eu sei que muitos não pararam, que estão trabalhando, né? Não sobrou aquele tempo livre, né? Que a maioria pensa que todo mundo está com tempo livre agora, mas aqueles que sobraram, a gente esforça para a gente se preparar para quando poder ir ao ataque, a gente está com todas as nossas espadas bem afiadas, certo? Construção civil, indústria e agricultura são os motores do nosso PIB. A construção civil, quando ela está em queda, nós vemos que o país está em queda. Então, nenhum governante, qual seja ele, vai desincentivar a construção civil. Há um mês atrás, a Exame soltou uma reportagem, né, que a Caixa Econômica estava investindo mais 43 bilhões para a construção civil, para os financiamentos, né, da Caixa Econômica, tanto de imóvel pronto, quanto de aquisição de terreno e construção.
A CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, alguma coisa assim, que é uma entidade muito respeitada, fez um levantamento, no site deles tem, financiamento de aquisição de terreno e construção. Como eu estou falando para vocês, só 3% de todos os imóveis que foram financiados, só 3% foram nessa modalidade. 97% foram imóveis prontos. Então imagina aí o tanto de mercado que tem para pegar, para a gente poder abraçar. Imagina o tanto de loteador que está tendo pedidos de devolução de lotes, porque a pessoa não está conseguindo pagar mais a prestação do lote. Imagina você, com esses conhecimentos, chegar nesse loteador ou chegar nesse cliente que não está dando conta mais de pagar a parcela e falar para ele se você tem uma fórmula mágica que você vai conseguir um empréstimo do banco para quitar aquela parcela e ele sair do aluguel e morar na casa própria. Imagina o tanto de oportunidades que não tem. Basta a gente abrir a mente, inovar, renovar, se reciclar e chegar de desculpa, né? Porque nós estamos na época das desculpas, né? Agora a gente tem desculpa para tudo. Então chega de desculpa, se prepara e vai ganhar dinheiro. Ai, parabéns, Jones, é isso aí. Não cabe desculpa, né? Eu costumo dizer que o tempo, ele até aceita as nossas desculpas, mas ele não perdoa, porque ele continua rodando, vai virando, o mês vai passando, o ano vai vindo, então o tempo não perdoa as nossas desculpas, ele aceita, mas perdoar não. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação maravilhosa, muito obrigada por ter trazido para nós essa riqueza de conteúdo, mais um viés da engenharia, mostrando para os jovens e para aqueles que estão no mercado que não é preciso vender nada na rua para poder levar o sustento para casa. Uma vez engenheiro, sempre engenheiro, e com a engenharia a gente tem um montão de coisa para fazer. Então, fica a dica aí para a gente melhorar daqui para frente, que vem muita coisa por aí, e nós vamos vencer porque somos brasileiros, né? Então, muito obrigada a sua participação, obrigada aos alunos, obrigada a todos os presentes, os colegas que vieram prestigiar o Jones, nossos amigos ibapianos que estão aqui com a gente na reunião, nossos alunos da Anhanguera queridos que estão presentes, a professora já viu aqui o nome de muitos, muito obrigada. Eu só tenho gratidão por vocês. A gente vai deixar uma telinha agora, e nessa telinha vai estar o contato do Jones. Quem tiver dúvida sobre o curso dele pode chamá-lo, e vai estar o meu contato também. Muito obrigada, saúde e paz. Muito obrigado, Rosângela, obrigado a todo mundo, grande abraço.